Já. Olá, Fernanda Leves do Afeto, e hoje nós vamos conversar sobre como se tornar um cuidador de idosos bem-sucedido. Bom, primeiro a gente precisa, né, nos apresentar, me apresentar no caso. Sou psicóloga e proprietária e idealizadora, né, da Leveza do Afeto. O meu trabalho com idosos deve-se principalmente à minha história de cuidado e afeto com a minha avó, Dona Maria José, uma senhora de 94 anos, viva, ativa, né? Tem lá suas cuidadoras, mas ainda muito dona da própria vida, né? Assim, uma figura muito afetiva para mim, muito importante. E a minha empresa, a Leveza do Afeto, está no mercado desde 2008, formando e empregando, em média, 50 cuidadores por mês. Ou seja, fazendo toda uma diferença na vida das pessoas, né? Nosso trabalho impacta diretamente a vida de cuidadores profissionais, cuidadores familiares e dos idosos que recebem os nossos cuidados. O nosso conceito de cuidado. Formamos cuidadores qualificados e sensíveis às diferentes necessidades dos idosos. Com leveza, afeto e profissionalismo, analisamos as necessidades de cada caso para encaminharmos o cuidador mais adequado ao perfil do paciente e da sua família. Ou seja, a família nos procura, a gente entende ali qual que é o perfil ideal do cuidador para aquela família, qual que é a escala de trabalho, uma proposta de remuneração, de contratação e o escopo de atividades. É quase que um trabalho artesanal de entender que tipo de pessoa que vai funcionar para cada casa. Com o nosso trabalho, nós temos o privilégio de lidar com as três pontas da relação de cuidado: os idosos, seus familiares e seus cuidadores profissionais, que são vocês. Para que o nosso trabalho funcione, essas três pontas precisam estar satisfeitas. Por isso, precisamos que você invista em sua formação, faça o curso e o estágio com carinho e que esteja alinhado com os princípios profissionais da nossa empresa. Nosso diferencial. Nós oferecemos um serviço que faz a diferença na vida das pessoas que nos contratam. Chegamos para resolver um problema e não criar outros. O cuidador ele tem que ter essa clareza de que ele está ali no domicílio, dentro da intimidade daquela família para resolver um problema, né? E não ficar lá dando mais, fazendo confusão. Cuidar vai muito além de ajudar o idoso com as suas atividades de vida diária. Cuidar implica em esforçar-se para criar vínculos, deixando a vida dos velhinhos mais alegre, interessante, viva e digna. Nosso cuidado precisa ser tão familiar e confortável como uma casa com cheiro de café com bolo no fim da tarde e flores bonitas em jarras, né? Esse é o meu conceito de cuidado, né? Assim, eu adoeço, eu passo mal, e é a maior reclamação de todas as famílias, que é a cuidadora que fica lá, a imagem da cuidadora sentada lá no sofá o dia inteiro, mexendo no WhatsApp enquanto o idoso dorme, né? Pelo amor de Deus, a gente tem que ter essa noção, assim, essa é a maior queixa das famílias, e meu olho até começa a tremer, até quase tem uma crise de ansiedade só de pensar nessa cena. Não seja essa pessoa. Bom, o conceito de cuidar, né? Cuidar. Essa palavra surgiu antigamente, quando as pessoas viviam em pequenas comunidades, no meio da natureza, e carregavam água fresca, desculpa, em cuias feitas de cabaça. Algumas delas carregavam cuias maiores para oferecer água sempre fresca aos outros que ficassem com sede. Esse hábito gerou o termo cuia dadora, que na língua tradicional significava aquela que dá sua melhor água para o outro sedento beber. E seu hábito de doação passou a ser chamado de cuidar. Eu adoro essa metáfora, eu adoro essa história, porque ela nos convida a pensar o que a gente tem de mais puro, de mais precioso para oferecer para os nossos pacientes. Eu quero, gente, que vocês, com a nossa formação, assumam o compromisso de fazer essa reflexão antes de assumir a rotina de cuidado com cada paciente. O que eu tenho de mais precioso para levar? A gente não chega na vida das pessoas à toa e de graça, né? Então, eu acho muito importante a gente ter essa clareza e sempre fazer essa reflexão, sempre pensar nisso. Cuidar é um dom, um talento, mas para que ele seja bem utilizado, ele precisa estar alinhado a conhecimentos técnicos.
Ou seja, não basta ter amor, tem que ter empatia, e não basta ter zelo, tem que ter técnica. Você pode ser uma figura super delicada, super entrosada com o idoso, mas é preciso que você saiba dar um bom banho, fazer uma transferência com segurança, trocar uma fralda. E isso, gente, não tem milagre. Você pode ver 1000 tutoriais, 1000 vídeos, mas aprender e dominar a técnica é só com repetição e é só fazendo mesmo, não tem jeito. E aqui no nosso curso a gente tem esse privilégio de ter aí esse acesso, né, direto às casas de repouso que recebem vocês, para vocês terem a oportunidade de treinar o cuidado in loco, pegando no paciente, dando banho no paciente, né? Com supervisão, óbvio. Mas aí é toda uma diferença no seu conhecimento e no jeito de adquirir a técnica, né? Bom, os múltiplos significados do cuidar. Cuidar implica em ter um olhar de empatia e conseguir enxergar o idoso para além da sua patologia. Por isso, a gente reforça o tanto que é importante que você conheça a história do idoso. E essa é a verdadeira humanização do cuidado. Tanto se fala, né, gente, em cuidado humanizado, mas a verdadeira humanização do cuidado é essa, assim, é o seu interesse genuíno pelaquela pessoa, né? A curiosidade, né? E aí a gente deixa um convite, sempre que você for começar um novo trabalho, porque nós vamos abrir muitas portas, né? Mas assim, eu abro a possibilidade para você trabalhar. Quem vai encantar o cliente é você, né? Não estamos fazendo milagre, não estamos trazendo a pessoa amada em 3 dias. Tem que oferecer um serviço de qualidade. Quem que é esse paciente e o que é valor para ele? Se pergunte como que você pode melhorar a vida daquela pessoa. Como aquela família, né? Preste atenção aí ao redor do idoso, assim, como que aquela família se organiza para cuidar e acolher o idoso. E lembre-se, cuidar é muito mais do que alimentar e dar banho. Cuidado com apelidos e falas no diminutivo. Na rotina de cuidados, cabe total ser afetivo e ser próximo, desde que seja, né, aí algo que foi construído com uma relação de intimidade. Não é chegar de uma hora para outra, né? Se acabei de chegar e criar ali uma, né, um arremedo de intimidade e chamar o idoso de, né, de meu bem, meu amor, porque isso, né, assim, não, isso para idoso não cola. Ou você cria, né, uma conexão, uma intimidade real, ou não vai funcionar. Então, cabe afeto, desde que seja um afeto construído, verdadeiro e genuíno. Ajude no que for necessário, ou seja, nas coisas que o idoso não consegue mais fazer por si só. Às vezes a gente fica muito aflita, né? Temos cuidadoras muito tarefeiras que elas querem fazer tudo pelo outro. E não é por aí, sabe, gente? Nós precisamos, assim, entender o que a gente pode fazer ali para melhorar a qualidade de vida daquele idoso, daquele paciente, mas respeitar a autonomia dele, deixar que ele faça o que ele consiga fazer. Pode parecer uma bobagem, mas faz toda a diferença nessa rotina de cuidado e na autonomia, na independência do paciente, né? Nós temos que fazer um vínculo com a autonomia dele, com o que resta de autonomia, com a parte saudável do paciente, o tempo todo. O conceito norteador da função. A ocupação de cuidador integra a classificação brasileira de ocupações, CBO, né, sobre o código de 5162, que define o cuidador como alguém que cuida a partir dos objetivos estabelecidos por instituições especializadas ou responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida, do paciente. A função do cuidador é acompanhar e auxiliar a pessoa, né, o paciente, a se cuidar, fazendo pela pessoa somente as atividades que ela não consegue mais fazer sozinha. As funções do cuidador, né? Administrar medicamentos prescritos via oral, né? Somente o que foi indicado ali pelo médico, pela equipe de saúde que cuida daquele paciente. Auxiliar na mobilidade, conferir sinais vitais e reconhecer alterações, prestar socorro em situações de urgência, oferecer conforto físico e psicológico, e auxiliar o idoso em toda a sua rotina de cuidados.
A gente não pode perder de vista os limites da profissão. O cuidador não está habilitado para executar procedimentos técnicos de competência dos profissionais da saúde, tais como aplicar injeções, insulina, instalação de soro, colocação de sonda. Vocês não têm habilitação e vocês podem responder juridicamente por isso. Então, gente, tem uma coisa chamada ética do cuidado, que significa não fazer nada que você não se sinta seguro para fazer ou pensando que você pode colocar o idoso em sofrimento, né? É sua responsabilidade. Competências e atitudes essenciais: ter preparo físico, emocional e espiritual. O preparo físico, vocês vão poder ver lá nas ILPIs, nas casas de repouso, que é muito mais jeito do que força. Mas o tempo todo a gente demarca aqui com você sobre o tanto que é importante o autocuidado, né? Cuidado aí, assim, com a sua saúde, faça exercício físico, cuidado com o seu peso, né? Porque tudo isso garante uma longevidade na profissão. O emocional é isso, eu costumo sempre enfatizar que cuidadora pode ser tudo menos deprimida e mandona. A cuidadora deprimida, gente, porque o idoso ele tem direito de estar ali deprimido na casa dele. A cuidadora deprimida, ela vai fazer ali o campeonato internacional da Maria do Bairro e competir com o idoso para ver quem está mais deprimido. Isso não vai funcionar. Você precisa estar bem para cuidar bem do outro, né? Isso é condição para trabalhar. E o espiritual diz muito aí da dimensão da espiritualidade, da empatia, e aproveito para deixar uma dica. É sempre importante vocês terem em mente que é sempre a relação de cuidado é sempre uma relação de adaptação. É o cuidador que se adapta à rotina do idoso. Então, você pode ser testemunho de Jeová. Se a sua paciente escuta a missa, vai à missa, escuta o padre Marcelo Rossi, você tem que acompanhar de cara boa. Não cabe julgamento, não cabe discussão de religião, né? Vamos evitar a fadiga. Demonstrar educação e boas maneiras. Pode parecer óbvio, mas de uma hora para outra você é inserida dentro do cerne da intimidade da família. E é muito importante que a gente seja extremamente respeitosa e delicada, né? Com o funcionamento da casa, com o que é importante para aquele paciente, com o lugar onde as coisas ficam. Tem cuidadora que ela vai chegando e mexendo na casa, mexendo no espaço. Isso é absolutamente invasivo, né? É importante se adaptar a novos padrões familiares. É sempre o cuidador que se adapta àquela família e não a família que se adapta a você. Ter respeito à privacidade do idoso e da sua família. Você vai estar dentro do cerne da intimidade da família, escutando tudo o que acontece ali, ficando sabendo de tudo que acontece naquela família. A gente tem que ser muito discreto, muito respeitoso, né? Eu sempre dou essa dica. E quando a gente diz de intimidade, nós estamos dizendo também de entrar no banheiro quando o paciente está tomando banho, ajudar a botar a trocar uma fralda, botar uma roupa. Sempre, antes de encostar no paciente, pede licença. Você me dá licença de eu encostar em você? E é isso que faz toda a diferença. Ser sensível e paciente, manter a calma em situações críticas, manter o otimismo, né? É importante que a cuidadora tenha aí uma alegria de viver, um vício. Seja observador e proativo. E é muito importante que você reconheça suas próprias limitações, né? Entender aí, assim, eu dou conta de cuidar com o paciente, cuidar de paciente homem, que tem aí, às vezes, a sexualidade mais aflorada. Eu dou conta de cuidar de quem tem Alzheimer. Tudo isso vocês têm que pensar se vocês estão preparadas ou não para fazer. Bom, serviço doméstico da casa, uma questão de bom senso. Essa é uma pauta que dá muito pano para manga. Na minha concepção de cuidado, o cuidador fica responsável por tudo que está relacionado ao idoso. Limpeza e manutenção do quarto e do banheiro, lavar e passar a roupa, preparar a alimentação. Faxina não rola, né? Então, assim, a gente tem que ter bom senso e a gente tem que saber negociar isso com a família, né? Assim, mas também não dá para chegar lá domiciliarmente e falar: eu estou aqui, eu sou cuidadora, eu não lavo nenhum copo, né? A gente tem que ter aí esse bom senso e essa parceria com a família o tempo todo, né? Bom, agora aí, assim, falando um pouco sobre a apresentação pessoal e a contratação.
É muito importante, gente, a sua aparência, o seu cartão de visita, né? Então, o que que vocês precisam estar atento aí? Os cabelos, né? Eles de preferência curtos, presos ou limpo, né? Assim, o cabelo preso ajuda aí, né? Nessa coisa de passar uma boa impressão. Os cuidadores homens têm que estar com a barba feita ou aparada. O uniforme tem que estar limpo e sem transparência. E as roupas precisam ser confortáveis para trabalhar, para facilitar a mobilidade na rotina de cuidados. Zero adorno, nada de brinco, colar e pulseira, porque anel rasga a luva na hora que você tem que usar a luva, você pode arranhar o paciente. E né, a pele do paciente é muito fininha, é muito delicada. Maquiagem e perfumes leves, nada com cheiro forte, de preferência tudo sem cheiro, sorriso no rosto, né? Bom, algumas dicas marotas para obter sucesso na profissão. Invista na formação e formalize a sua atuação. É muito importante ter um certificado. Dedique-se ao treinamento prático. Em uma entrevista de trabalho, seja sincero e honesto sobre as suas habilidades e competências e seja objetivo em sua apresentação. Saiba reconhecer suas deficiências e valorize suas qualidades. Para facilitar a sua contratação, valorize seu perfil no WhatsApp. Coloque uma foto boa, sozinha, com aparência saudável e alegre para causar uma boa impressão. Quando nós vamos indicar vocês para trabalhar, a gente compartilha o contato de WhatsApp de vocês. E a primeira coisa que a família faz antes de ligar para vocês é abrir a foto, dar uma olhada na foto e fazer ali o juízo de valor sobre aquela pessoa, sobre quem é que vai trabalhar na casa dele, né? Então, assim, às vezes o WhatsApp sem foto, eles nem fazem contato, porque não passa credibilidade, né? E é muito importante, assim, você entender que o seu WhatsApp é um instrumento de trabalho. Então, deixa lá com uma foto bonita. Se você, né, não é para botar a foto com o mozão, a foto com seu filho pequeno, a sua frase religiosa, né? Vamos, coloca lá, vende seu peixe, coloca lá, cuidadora de idosos, né? Vende seu peixe. Durante o horário de trabalho, use moderadamente o WhatsApp e as redes sociais. Se possível, deixe o celular no silencioso. O celular é uma das maiores queixas das famílias, assim, elas ficam muito incomodadas com o abuso do celular. Aquela coisa que eu estava falando aqui no começo, é o pesadelo da família, assim, ter lá uma cuidadora sentada o tempo todo, né, mexendo no telefone. E estamos todos muito viciados, então a gente precisa ter cuidado, porque é um negócio quase que automático, né, que a gente faz. É, obtenha conhecimentos acerca da condição de saúde do seu paciente. Pergunte se existe algum diagnóstico, prognóstico e quais são as principais intercorrências, assim como sobre as partes preservadas e ativas. Né? A gente tem que entender aí onde está a doença, mas nós temos que entender também onde está a saúde. O que é que está preservado nesse paciente? O que é que a gente pode aí fazer um vínculo, né? Bom, para o sucesso do trabalho domiciliar. É muito importante ter respeito às diferenças, cada família é de um jeito, cada cuidadora é de um jeito. Então, é muito importante a gente ter essa parceria e saber reconhecer as diferenças. A gente tem que ser muito discreto, porque nós vamos ver várias coisas domiciliarmente e você tem que entender que é a intimidade da família e é muito importante não fazer juízo de valor, né? Você não está ali para julgar a família. É preciso ter uma visão crítica, porém neutra, para compreender a família do idoso sem julgamento ou juízo de valor. E é muito importante seguir a rotina e o tratamento que já é oferecido ao idoso, de acordo com as recomendações dos profissionais da saúde. Se ele tem uma equipe médica que cuida dele, cabe a você colocar o cuidado na prática. Não questione e não tente mudar essa rotina. A confiança, ela é a base do trabalho domiciliar. E quais são os aspectos que fazem toda a diferença? A assiduidade e a pontualidade do cuidador. Vai atrasar, acontecer um imprevisto, comunica antes para a família ter tempo de se organizar. O bom relacionamento interpessoal com a equipe de cuidadores e funcionários da casa não tem nada melhor do que trabalhar, né, numa casa que o clima é bom, que as pessoas se respeitam, né, que tem aí um clima agradável. Lembrando que o idoso é uma esponja desse clima da casa. Então, é tudo muito delicado.
Apresentar boas referências, é muito importante que a gente tenha boas referências, né? A gente tenha alguém que valide o nosso trabalho, é isso que faz toda a diferença. Ser educada, cortês e gentil no trato com a família. Jamais pedir aumento ou adiantamento ao idoso frágil. Todas as questões financeiras devem ser tratadas com os familiares ou com os responsáveis. E mantenha, né? Assim, também é muito importante manter os protocolos com relação à sexualidade do idoso ou com relação à barganha em casos de dietas e restrições. Esse protocolo da sexualidade é aquela coisa, assim, aconteceu qualquer coisa fora do normal relacionada à sexualidade do idoso, é muito importante que você seja firme, porém sem ser autoritária, sem humilhar, sem causar constrangimento, e avisar a família que aconteceu. Olha, fulana, seu pai se comportou dessa forma e eu fiz isso e aquilo. E aí a história tem que morrer, não é para ficar contando para outra cuidadora, porque o negócio vira uma grande fofoca, uma grande quizumba, né? E é importante que a família saiba o que aconteceu. Mesma coisa com relação à barganha. Tem pacientes aí que têm diabetes, que têm hipertensão, que eles têm várias restrições na medicação. Então é muito importante a gente ter esse cuidado, né? Assim, porque a gente não pode cair. Ele o tempo todo vai falar, não, só um doce de leite, pelo amor de Deus, só um doce de leite. Mas você tem que entender o risco daquele doce de leite, né? Não caia nessa barganha. Bom, então a gente fica por aqui. A ideia hoje era fazer aí um apanhado, né, do que faz toda a diferença para você ser um bom cuidador. É... Cola aqui com a gente para você continuar tendo acesso aos nossos conteúdos. Obrigada, até mais.